Bom dia, meus irmãos. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Sou o professor Rodolfo e hoje é o nosso segundo dia de exposição no segundo livro de Salmos. Iremos meditar nos Salmos 46 a 49. Eu te convido a orar comigo. Senhor, nosso Deus, Rei Altíssimo, poderoso, Deus sobre toda a terra e sobre todas as nações. Nós invocamos o teu nome nesta manhã, Senhor, pedindo a tua proteção, pedindo o teu auxílio, pedindo a tua ajuda que o Senhor nos prometeu através da tua santa palavra. Ó Deus, por tua graça e misericórdia, o Senhor nos adotou como filhos para, juntos com o teu povo Israel, filhos de Abraão pela fé, sermos participantes da tua herança em Cristo Jesus, o teu Filho. Por isso nós te louvamos pelos teus grandes feitos. Nós agradecemos por tudo que tens feito por nossas vidas. E também, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a ensinar as demais nações, a ensinar a nossa família, os nossos vizinhos e até os confins da terra, a tua santa palavra e a tua santa vontade. Nos ajuda, Senhor, na leitura e exposição da tua palavra, para que o teu nome seja glorificado através de cada vida, em nome do Senhor Jesus. Salmo de número 46. Deus é capaz de proteger o seu povo. O povo de Deus deve esperar pela proteção do Senhor e descansar nessa confiança, sem temor. O salmista exalta o poder de Deus e a sua bondade para com o seu povo e mostra como Deus está pronto para nos ajudar. Não devemos, no tempo de nossas adversidades, olhar em volta procurando ajuda em qualquer lado, mas descansar e confiar que é Deus quem nos protege e nos guarda. Deus age com um cuidado especial para preservar e defender o seu povo. O Senhor nos adotou por sua bondade e concedeu a sua proteção aos que são filhos de Abraão pela fé. Mesmo que as águas do mar rujam e sacudam até as montanhas, no meio dessas terríveis confusões, no meio desses tumultos, a santa cidade de Deus continuará desfrutando de conforto e paz. O crente conhece que sua fé é real e provada apenas quando é levado a conflitos muito graves e quando o próprio inferno parece aberto para o engolir. Mas pela fé, o crente triunfa sobre todo o medo e experimenta a ajuda que Deus lhe prometeu. Assim como um ribeiro de águas tranquilas, a ajuda de Deus chega de maneira sutil e quase imperceptível, ao fim nos trazendo confiança e tranquilidade mental, muito mais do que se todo o poder mundano estivesse reunido em nossa defesa. Não será abalada. Essa é a nossa segurança. Deus está em nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. As nações, todos os povos se enfurecem, os inimigos furiosos do povo de Deus. Mas somente pela voz do Senhor toda a terra se derrete e desaparece, e nós, o seu povo, somos consolados pelo cuidado e proteção amorosa do Deus de Jacó. Embora haja entendimento diferente, o verso 10 é diretamente dirigido aos inimigos do povo de Deus. Aquietai-vos, calem-se diante do Senhor. Saibam que vocês não estão lutando contra o povo de Deus, mas estão lutando contra o próprio Deus.
e isso é inútil, pois ele faz cessar a guerra e destrói todas as vossas armas. O Senhor será exaltado sobre a terra, diante dele todo joelho se dobrará. Ele é o rei de todos os povos da terra. Salmo 47. O Salmo 47 é um hino de louvor a Deus e é frequentemente atribuído a Davi. O salmista exorta a todos os povos para que celebrem ao Senhor com palmas e júbilos, pois ele é altíssimo e tremendo, rei grande sobre a terra. Subjugará as nações debaixo de nossos pés. Aqui é claramente uma profecia sobre o reinado de Cristo. Os salmos frequentemente apresentam a vontade de Deus em salvar pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. O salmista incentiva aos filhos de Israel a louvarem a Deus pelos seus feitos, dele ter derrotado várias nações que se opuseram contra eles. É claro que o Senhor agia em favor do povo por amor de seus pais. Esse princípio de que Deus protege seu povo e derrota seus inimigos por pura graça e bondade deve ser sempre lembrado, mostrando que não há nenhum mérito humano, é a graça de Deus revelada ao seu povo escolhido. A expressão Deus subiu com júbilo também faz alusão a Cristo Jesus, que, segundo Efésios 4:10, subiu muito acima de todos os céus. Ele é rei de toda a terra e ele deve ser louvado e adorado. Os povos devem cantar louvores ao Senhor. Ele reina sobre todas as nações. Ele se assenta no seu trono. Aqueles que antes eram estrangeiros se uniram na adoção da mesma fé com os judeus, e assim, nações diferentes, de um estado de miserável dispersão, foram reunidas em um só corpo. Quando a doutrina do Evangelho foi manifestada e brilhou, ela não removeu os judeus da aliança que Deus havia feito com eles há muito tempo. Pelo contrário, uniu-se a eles. Como então o chamado dos gentios não passava de um meio pelo qual eles foram enxertados e incorporados à família de Abraão. O salmista declara justamente que estranhos ou estrangeiros de todas as direções estavam reunidos ao povo escolhido, para que com esse aumento o reino de Deus se estenda até os confins da terra. Salmo 48. O Senhor Yahvé é grande e digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. A cidade de Jerusalém era feliz e próspera porque Deus, por sua graça, resolveu assumir a responsabilidade de defendê-la e preservá-la. Deus deve ser louvado na cidade santa, mas não deve ser assim louvado em todo o mundo? Com certeza é assim. Deve ser louvado. Quando a mulher samaritana indaga a Jesus sobre o lugar certo de adoração, o Senhor preferiu apontar a condição do adorador e não o lugar da adoração. Porém, à época dos reis de Israel, Jerusalém era o lugar oficial do culto e o lugar da habitação da presença dele. Muitos inimigos tentaram destruir a Jerusalém, mas falharam. E mesmo quando a cidade acabou sendo destruída, os feitos de Deus na reconstrução atestaram sua fidelidade e seu cuidado com o seu povo. O salmista conclui dizendo que é preciso meditar no amor leal de Deus no templo. Apesar de algumas pessoas desprezarem o templo, é lá que o nome e os mandamentos do Senhor são ensinados, e é lá que o povo de Deus se reúne em comunhão para o adorá-lo. Salmo 49. Aqui novamente o salmista parece chamar a atenção para a importância do que ele vai falar. O verdadeiro foco desse salmo é confortar o povo de Deus
diante dos sofrimentos a que estão expostos, ensinando-os a esperar uma mudança em sua condição, quando Deus, no seu tempo, agir em seu favor. O autor se apresenta como um estudioso humilde, alguém que, ao desempenhar o papel de professor, procura, ao mesmo tempo, o seu próprio aperfeiçoamento. Todos os ministros de Deus devem ter essa humildade, considerando a Deus como seu próprio mestre e abraçar e praticar a palavra divina que pregam. O salmista argumenta que o povo de Deus não deve ceder ao desânimo, mesmo nas circunstâncias mais angustiantes, quando seus inimigos parecem ter os cercado por todos os lados, mas deve ter a certeza de que Deus não está longe e que o Senhor se importa com a nossa condição. Ele apenas está aguardando o tempo dele para agir. O povo de Deus não deve ter medo, não há razão para isso. O salmista aborda a questão da riqueza e da mortalidade. Ele observa que os ricos confiam em suas posses e se orgulham de suas riquezas. No entanto, ninguém pode resgatar a alma de outro ou nem a mesma sua, nem pagar a Deus por sua redenção. A riqueza não garante a vida eterna, e mesmo os sábios e tolos enfrentam a morte. As casas e terras dos ricos não são permanentes, assim como a vida humana também não é. O homem, mesmo em posição de honra, também morre e não pode levar suas riquezas consigo. A verdadeira sabedoria está em confiar em Deus, não na acumulação de bens materiais. Que Deus continue abençoando a sua vida e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir.